Eu subi o morro, eu desci a serra, eu peguei a onça, compadre, quase que a onça me pega. Eu subi o morro, eu desci a serra, eu peguei a onça, Vanessa, quase que a onça me pega. Eu peguei a onça, compadre, quase que a onça me pega. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Por falar em subir morro, descer morro, vamos falar hoje sobre um morro muito importante, que foi a primeira favela do Brasil. A gente sabe que hoje esse nome não é mais tão usual, se chama comunidade, mas existe aí motivos para ser favela, né, Mesquita? Exatamente. E aí a gente vai entender um pouquinho como esse processo começou e, naturalmente, esse primeiro morro, né? Ele começou onde existe a maior concentração de morros no Brasil, que é no Rio de Janeiro, que não por acaso era a capital do país na época, correto? Porém, a origem dessa coisa do favela, né? Que foi o processo antes das comunidades surgirem com esse nome. E na verdade a questão não é só o nome, né? É o formato de como acontece. Antigamente você tinha as favelas funcionando de um jeito, quando virou uma comunidade, ela passou a ser uma comunicação ali entre a própria comunidade mesmo, onde a galera começou a ter a coisa de se ajudar, comércios locais, pequenos comerciantes locais que se levantavam dentro daquilo, ações sociais dentro desse processo, né? Então tem uma diferença assim do processo de favela para as comunidades. Porém, a brincadeira, né, o nome, esse começo aí, a favela, ele não é carioca, né, bebê? Onde que ele começou? De onde Então, veio esse processo? favela, para começar aí, a palavra remete a uma árvore, né? A favela é uma árvore de 3 a 5 metros, uma árvore grande, que dá uns frutos, umas favas pequenas, que são as favelas, que elas têm espinhos. Inclusive, acreditava-se que esse espinho, né, ao entrar em contato com a pele, ele ia se movendo dentro do corpo das pessoas. Tem pessoas que dizem que chegou até no coração lá e matava as pessoas esse espinho aí. Tinha todo um Uma lenda em volta, misticismo. mas não muda de que o espinho realmente é venenoso. Sim, Né? sim. Tem um E líquido. tem realmente uma seiva que realmente é venenosa. E essas são as favelas, essas árvores que tem uma As fava. favelas ou faveleiras, né? Sim, árvores muito grandes. Só que, claro, né, que não foi só a partir da árvore ali que surge essa maneira de E chamar. por que que surgiu? Essa é a brincadeira. Por que que surgiu a coisa da favela? Para isso a gente tem que voltar na Bahia, como eu disse, mais especificamente aonde, No bebê? sertão da Bahia, né? No sertão da Bahia. E esse nome foi uma herança, na verdade, de uma outra guerra travada no sertão, que logo logo a gente vai estar fazendo um podcast para vocês também, né? E qual foi essa batalha aí, A bebê? Guerra de Canudos. Então, lá nessa localidade, onde depois vai ser mais aprofundado isso, né, tinha um morro da favela. Ou seja, lá tinha muitas árvores, muitas favelas, e era conhecido como Morro da Favela. E esse morro da favela era um dos morros que tinha em Canudos, Sim, correto? sim. E o que acontece é que era um morro diferente do que a gente imagina hoje por morro, né? A gente imagina um morro com um monte de barraco lá, a galera morando em cima, com as casas, né, além dos barracos. Mas na verdade, o morro lá era só um morro mesmo, né? Um Sim, monte as com as árvores, árvores lá e esse processo acabou ficando. E aí eu quero entender por que que passou a se chamar favela, bebê. De onde vem isso? Por que que a gente chamou favela? Se esse no processo Rio de aconteceu na Janeiro. Bahia, como que foi? Quem que deu o nome de favela se começou na Bahia? Por que que isso chegou no Rio de Janeiro? Então, como teve aí a Guerra de Canudos, né? Os últimos soldados que foram para lá guerrear, eles eram cariocas, eles foram para lá, os que ganharam ali, né? Os que conseguiram. Bom, não vou contar, não vou dar spoiler de Canudos aí, mas enfim, quando eles voltam para o Rio de Janeiro, havia sido prometido para eles casas, moradias. Então, esses homens foram para essa guerra, mataram muita gente lá para receber, pensando também nessa recompensa que o Rio de Janeiro daria a eles, que seriam casas, moradias e tal. Quando chegaram no Rio, viram que, mais uma vez na história, né, os soldados voltam e não tem ali o que foi prometido para eles. A questão é que isso pegou também num momento, o Brasil em um momento ruim, né? Porque pegou o Brasil exatamente num processo que a gente já tinha visto, que foi bem o entreveio ali de onde estava começando já os problemas, que foi a problemática que deu na revolta da vacina.
Sim. Que a gente já fez um podcast falando sobre isso, né? Que foi um problemão gigantesco, criou muitos problemas com relação aos cortiços que tinha no Rio de Janeiro, e eles estavam no processo de eugenia na cidade do Rio de Janeiro, Sim. né, de poder, digamos assim, modernizar a cidade. Então eles precisavam aumentar, alargar as ruas, deixar as ruas mais transitáveis, melhorar o trânsito disso para que ficasse mais fácil o comércio, aumentar o tamanho do porto do Rio de Janeiro, que não até então não comportava ancorar os navios grandes, apenas barcos menores, e isso dificultava o comércio. Sim. E eles tentaram copiar as grandes cidades europeias, mas mais especificamente Paris, fazendo uma grande avenida, que eles chamaram de Avenida Central. Eles queriam fazer uma Champs-Élysées. E isso acontece um pouquinho antes, né? Porque quando acontece lá a revolta da vacina, esse morro já estava lá, né? Com esse nome, e aí que essa galera também vai subir depois. Porque acontece um pouquinho antes, 1897, que é quando esses soldados retornam. Então esse morro fica ali no Rio de Janeiro, atrás do que hoje é a Central do Brasil, né? Então é nessa região ali. É um conjunto de morros, na verdade, que já teve vários nomes, né? Morro do Livramento, Morro da Formiga. Morro do Livramento, e aí ficava livrando as para pessoas? livrar, eu acho que é para livrar de algum mal. Tanto que o nome dele é Morro da Providência Divina. Ah, é tipo pra Deus, pra ajudar as pessoas. Só que também dizem que os soldados, como eles subiram para morar lá, né, porque eles não tinham aonde se realocar depois de voltar da guerra, como o exército ele não tomou uma providência de dar a eles as moradias, eles foram pro Morro da Providência. E então tem esse duplo sentido aí. Esse duplo sentido único aí. E quando então eles estrearam o Morro da Providência, tinha um morro lá, ele falou, vamos abrir a mata fechada ali no braço, porque nós é assim. Não foi tão assim. Não foi tão desbravador assim. Já tinha um pessoal morando lá, já tinha alguns barracos, já tinha uma galera ali. Então porque, é 1897, então já é pós-abolição da escravatura, já tinha acontecido aí algumas migrações aí para cima dos morros, né? E aí cai naquele processo que a gente estava falando, do processo de eugenia da cidade do Rio de Janeiro, onde eles começaram a limpar a parte central e mandar as pessoas que tinham ali embora. Então eles começaram a destruir casas, demolir, tirar mesmo a moradia das casas, né, das pessoas, tirar as moradias, para que as pessoas saíssem dali com a intenção de abrir a Avenida Central e naturalmente limpar a cidade e deixar uma área mais atraente, porque até então era uma área muito feia, que era rodeada, só tinha cortiços lá, né? O que são cortiços, Vanessa? Então, cortiços são casas grandes, que eram casas, muitas eram casas aí da burguesia antiga, né? Casas grandes, aonde ela... Você tomou meu café? Ah, bom, desculpa, gente, mas é que alguém tomou meu café. Bom, continuando. Eram casas grandes que foram abandonadas ali, foram deixadas e foram ocupadas por muitas pessoas. Então, onde morava uma família, passou a morar 20, 40, né, pessoas ali no mesmo espaço. Sim. Estima-se que durante esse processo todo, né, de eugenia, que não foi só na Avenida Central, isso aconteceu em toda a região central do Rio de Janeiro e não aonde fica a Avenida Central. Sim, é que quando a gente fala, dá a impressão que tudo se concentra ali onde eles fizeram a avenida. E na verdade não é, né? Sim, você tem muito que arrumar maior o centro inteiro. Estima-se que 4.000 pessoas tenham ficado sem moradia durante esse processo da eugenia. E aí também acabaram... E aí naturalmente essas pessoas tinham que ir para algum lugar... E elas foram empurradas para as periferias, né, e naturalmente nos morros. E como que funciona o processo de não invasão, né, mas o processo de ocupação dos morros? Quem vai chegando primeiro vai pegando mais perto do asfalto, vai pegando no pé do morro. E conforme as pessoas vão chegando depois, elas vão pegando os lugares de cima porque não tem mais embaixo. Então quem vai chegando ocupa tudo que é plano. Acabou o plano, você começa a subir. Porque cada vez que você sobe, fica mais perigoso. Porque você tem problema mais difícil também. Imagina subir com as coisas para fazer uma casa. Sim, né? É que na verdade eles não fazem casas, né? Eles faziam barracos. Que inclusive dizem que foram usados aí, né? Mas não há uma comprovação, mas é digamos, uma lenda urbana. Mas eu acho que tem até um sentido aí nisso. Que esses soldados usaram caixas de madeira e que vinham as armas, né? Umas armas alemãs, as armas do exército, eram os caixotes grandes,
e eles utilizaram para montar alguns desses casebres aí. Sim, e esse processo ia acontecendo bem na subida mesmo do morro. Então qual que é o problema? Tem lugares no morro onde você não consegue fazer a casa, porque tem pedra. Então você tinha todo momento aí, você tem que furar, né? Cavar a terra para poder fixar a sua base ali da sua casa. Só que do outro lado tem uma pedra, você já não consegue. Às vezes você consegue os dois lados, até o lado do outro oposto tem uma pedra no meio, porque esses morros aí, eles são feitos de pedra mesmo, né? Sim, Então sim, é sim. bem complicado. Rochoso. E aí, por isso, cada vez mais as pessoas iam subindo. Porque você não tem como fazer em cima da pedra. Tem que ir procurando um espaço. Exatamente. E quanto mais você sobe, mais íngreme fica e maior é o risco de deslizamento. Até porque não passa por um processo de engenharia, né, com relação à segurança, sustentabilidade, né, sobre Sim. manter, faz isso aqui que a casa não vai cair. As pessoas não tinham essa opção, elas precisavam morar. Do jeito que dava ali, ia colocando. Do jeito que dava. Então a brincadeira foi exatamente isso que você disse. Eles começaram a subir o morro e começaram a se colocar onde não cabia mais. E é exatamente na ideia de esperar uma providência das autoridades. Né? Eles falaram, a gente não vai sair daqui até que vocês tomem uma providência. Porque na real eles não podiam morar também no morro. O sistema só não tinha pensado nisso. Não é que quiseram expulsar as pessoas para os morros. Sim, eles quiseram expulsar as pessoas. É. E as pessoas acabaram achando um meio do caminho pra ficar no morro, né? Até porque esse meio do caminho ali, né, era perto da região central. O que acontecia? Muitas pessoas também iam morar nos morros ali, perto da região central, porque era perto da onde teria trabalho, né? Então, elas, por exemplo, se fosse morar num bairro mais afastado, né, montar lá um bairro mais afastado, para conseguir depois um emprego ali, teria que ter o deslocamento. Era um problema de deslocamento, né? Sim. De quem é que vai empregar alguém que mora longe lá, vai demorar para chegar, né? Não tinha muito essa questão de transporte. Então eles tentavam ficar o mais... Não tinha questão nenhuma de transporte. Zero, não tinha muito. Isso aí não tinha, Não né? tinha. Então eles não podiam se afastar ali da parte mais central, onde tinham os comércios, onde tinham os locais mesmo, para eles conseguirem ter algum ganho, né? Sim. Então eles precisavam ficar próximo, porém eles não eram aceitos ali. Como que não eram aceitos? Não era, você não é aceito aqui. Não, era expulso mesmo, derrubava as casas, derrubaram os cortiços e acabou, ninguém fica aqui. Então eles arrumaram essa maneira de se manter próximo, porém fora da vista ali de quem poderia prejudicá-los, né? Quem não queria eles ali. E aí foi muitas pessoas chegando nos morros para morar, porque, poxa, se tem gente morando ali é porque dá para morar ali. Sim. Então se dá para morar ali, vamos morar ali, porque ali é perto da onde eu consigo trabalhar e tal. Então é só descer o morro, chegar ali e tá feito, né? Porque nessa época as comunidades não eram ainda comunidades, né? Então não tinha como trabalhar no morro, não ia ter comércio lá em cima, nada. Tinha que descer para conseguir, né? Trabalhar Sim. no asfalto, como hoje fala, né? Na época nem era asfalto, era Sim, lá embaixo. Exatamente, era lá embaixo. E aí esse processo ele vai acontecendo e ele acaba englobando, acolhendo não só esses soldados que voltaram da Guerra de Canudos, como eles acabam acolhendo também essas pessoas que saíam ali da região do centro, que tinham suas casas derrubadas. Sim, né? E foi acolhendo todo mundo. E aí tem uma ligação muito grande também, falando de Canudos agora, porque a gente teve os soldados que foram para a guerra, correto? Uhum. E além desses soldados, nós tivemos também algumas das mulheres desses soldados, que acompanharam esses soldados em batalha. Sim. Não em batalha necessariamente, né, atirando nas pessoas. Não. Mas fazendo a frente, cuidando da parte da enfermaria, da comida. Sim, toda a logística ali, o staff, né? O staff da guerra. Sim. Cuidando do staff da parada. E tinha até um nome essas mulheres, não é um batalhão, né, mas um pelotão, mas ele é uma galera ali, um conjunto de mulheres tinha um nome, inclusive com roupa, uniforme e tudo. E eu não me lembro o nome, agora fugiu. Não sabia não. Eu queria falar, mas não me lembro. Enfim, o que acontece é que essas mulheres, elas foram também. Voltaram da guerra. E reza a lenda que eles têm uma igreja levantada, né? No morro. Sim, que tem até hoje lá no Morro da Providência. Que existe até hoje uma igreja que ela foi só sendo reformada, né?
e fizeram uma igreja no Morro da Providência que tem uma coisa Peculiar. muito peculiar. E o que que é de peculiar, ô Vanessa? Elas trouxeram a cruz lá de Canudos, que quando, né, eles conseguiram tomar lá Canudos, conseguiram ganhar essa batalha, as mulheres foram lá e pegaram a cruz e trouxeram para o Rio de Janeiro, trouxeram a cruz lá da capela que tinha, né, para fazer ali no Morro da Providência depois uma capela, né, Sim. digamos ali. É a igreja mesmo que acabou virando igreja. E o mais legal é que eles pegaram a cruz, né, que era da igreja do Antônio Conselheiro, que era o chefão ali Os caras de foram Canudos. lá, mataram todo mundo, as mulheres, não, peraí, que tem que pegar uma coisa aqui que Cara, eu não posso me ir aí, já interessa. volta aí. Exatamente isso. Me interessa Então esse aqui. processo aconteceu e elas acabaram levando o cruzeiro, que é um cruzeiro gigantesco, né, que ficava no alto da igreja, para botar na igreja no Morro do Juramento, no Morro da Providência. E aí a grande pergunta é, como que essas mulheres fizeram para trazer essa cruz desse tamanho na Pois época? é. Porque a gente está falando do sertão da Bahia até o Rio de Janeiro. Nossa. E dependendo da época, o que eu acho muito difícil terem feito de carro isso daí, Não. eu acho que fizeram a cavalo ou de jumento, né? Meu Então Deus. complica um pouco mais essa logística. Mas elas fizeram, né? Meu Deus do céu, viu? Até Fizeram, uma mulher. exatamente. Fizeram, o processo aconteceu porque todo morro tem o seu cruzeiro, né? Isso é muito importante. Os morros sempre têm os cruzeiros deles. E aí o Morro da Providência entra com essa importância por ser o primeiro, e depois disso ele naturalmente abriu precedentes para que outros morros também fossem ocupados. Mas inclusive a gente não falou, né, que quando eles chegaram e viram ali onde eles iam ocupar, né, eles olharam aquele morro, eles associaram ao tal Morro da Favela que eles viram lá em Canudos. A gente não chegou a esclarecer isso, né? Não chegou, Acho porque que a gente ficou não, ali implícito. porque a gente não gosta de esclarecer. É Certo, explicar. Vanessa? Exato, Tá explicar é bom. importante. Tudo que é clarear, esclarecer, não. Então eles olharam, viram aquele morro ali semelhante e falaram, poxa, que parece o Morro da Favela, então vamos chamar de Morro da Favela também. Sim. E aí a associação, na real né? é que quando eles viram o morro com a formação do jeito que ele estava, eles acharam que era igualzinho aquele Morro da Favela. E esse Morro da Favela tem uma parte muito importante com relação à Guerra de Canudos e os soldados. Qual que é essa parte, Vanessa? Que eles colocam um canhão lá em cima, é? Eles colocam um canhão que chamava Matadeira. E esse Posicionam canhão bem em ficou cima. posicionado no Morro da Favela, lá em Canudos. Sim. E foi desse morro que eles destruíram a igreja. Ou seja, tinha todo um sentimento ali pelo morro, né? Tipo, Sim, e aí quando eles uma voltaram, estratégia de eles guerra. entenderam aquilo e falaram, cara, isso aí parece o Morro da Favela. Então, quando eles subiram, eles começaram a chamar aquele pedaço ali de Morro da Favela, porque na verdade o Morro da Providência, ele é um morro grande, né? Sim. Ele não é um morro, então ele é meio grande, como se fosse meio com uma espécie de uma mini cordilheira, assim. Ele vai, é um muro que vai acompanhando, assim, um pedação. E aí ele também é subdividido, ele não é a Providência todo ele, né? Ele é um pedaço tem um nome, outro pedaço tem outro nome, foi mudando de nome. E aí naquele pedaço eles acabaram chamando de Morro da Favela. E aí isso foi ficando famoso, a coisa do Morro da Favela, foi ficando favela, e aí os outros morros acabaram levando o nome também de Morro da Favela e depois de favela. Sim. E esse nome acabou ganhando uma força gigantesca no cotidiano brasileiro, Sim, né? no Ficou contexto. enorme. Inclusive mundial, né? No mundo já esse nome é conhecido, né? As favelas. Inclusive tem favelas no mundo todo. Né? Tem vários países do mundo que tem favelas. Talvez não conheçam por esse nome, mas já virou ali um sentido, né? De Sim. comunidades montadas ali no morro. E, inclusive os morros têm uma ligação muito grande com o samba, né? O samba? Sim. O samba? Tem ou não tem? Porque... Eu que tô perguntando. Ah, meu Deus do céu. Porque o samba também chega aí ao Rio de Janeiro. Né? Ele também vem. Assim como vem pessoas de várias localidades para morar nos morros, né? Sim. Vem o pessoal da Bahia aí com o samba já, E não aí, vem? naturalmente, como essas pessoas são negras, são pobres, são nordestinas, Vão o pra único onde? lugar onde eles se encaixam são nos morros. Nos morros. E aí, naturalmente, eles trazem aquela cultura que eles têm, que acaba se misturando com a cultura local que já existia, e cria-se uma coisa nova.
né, diferente. Então você tem aquele mesmo samba que veio de um jeito da Bahia e ele acaba se transformando e acontecendo de uma outra maneira e Uma se outra criando realidade uma ali. coisa nova dentro do samba. Você vê que o processo, por exemplo, de samba de roda, com o ritual da roda acontecendo, com a comunicação de tambor, com o pé, que acontece na Bahia, você não tem mais ele preservado no Rio de Janeiro. Né? Não como o samba carioca, pelo contrário, você tem o samba carioca no Rio de Janeiro, que é uma outra coisa, Sim, onde as mulheres sambam de ponta de pé. sim. Enquanto que na Bahia você tem as mulheres sambando com o pé. Então é um outro samba. E no samba carioca, eles acabaram criando um novo ritual de música, que é muito ligado aos músicos, sobre a maneira de tocar no Rio. Cada lugar que você vai, cada região, você tem um toque diferente. Aham. Toque de banjo é uma coisa, de cavaco é outra, de pandeiro é outra. Isso nem é ligado sempre às escolas de samba, é porque normalmente cada morro mais antigo tem uma escola de samba. Sim. Mas não é nem ligado à escola de samba, isso é Mais cultural. A antigo. escola de samba acabou pegando isso que já era do lugar, né? Só que você tem sim essa coisa do ritual ligada à música. Então é uma coisa que quem tá tocando ali tá entendendo. A galera de fora não. A galera de fora só tá lá sambando. Achando que é Eles tudo não igual. têm um ritual, né, de fazer a galera participar, igual você tem na Bahia. Feito em roda, onde a galera entra na roda e participa Faz junto. parte daquilo ali. No samba carioca você não tem. Você tem a galera tocando e não é ligado à dança de ninguém. Não tem uma comunicação com a dança. A comunicação é ali entre eles, né? Sim. E aí é o que eles chamam de roda de samba. Né? Tipo uma mesa. É uma mesa em volta, a galera põe uma cerveja ali no meio, põe uma carne para os caras comer, põe a água, e eles vão tocando e cantando aquelas músicas que já são clássicas do samba carioca. E isso vem derivando dos morros lá. Vem derivando dos morros, especificamente do Partido Alto, que é um tipo de samba do Rio de Janeiro. Sim. E foi o último grande movimento de samba no Rio de Janeiro que criava essa coisa do ritual ainda dentro, que eram os chamados partideiros, que é esses nego velho que tem, essa velha guarda toda aí que tem hoje, são os partideiros. Que é tipo, mantém um desafio ali também. Que é uma, sim, exatamente, eles vão fazendo isso aí em quadra, eles fazem em quadra dobrada, tem partido de tudo quanto é jeito, e é exatamente aquele mesmo processo que aconteceu na Bahia de desafio de um pro outro, ou de improviso ou não. Então o partido alto é uma coisa diferente, tanto que o próprio toque do partido alto ele é diferente, né? Eu não sei tocar partido alto, mas ele é mais ou menos isso aqui. Então, você vê que ele já é um samba que ele vem numa proposta de toque diferente. Claro que se a gente for escrever isso daí musicalmente falando, você vai ver que o cabula tá aí dentro. Sim, ele só tá acentuado de uma maneira isso, diferente com relação a toques fracos e toques fortes, mas é o mesmo toque. Ele tá aí dentro. Então você vê que ele trouxe aquela herança de lá pra cá, mas naturalmente a região acaba se colocando de uma maneira diferente. Porque a gente também tem isso, né? Ah, tem que manter tudo igual, tem que fazer, mas na verdade é muito difícil você manter igual algo que é de um outro lugar. Sim. Estando num lugar diferente, né? E a gente Uma tem essa adaptação. diferença toda olhando hoje, por exemplo, a capoeira. Quando você vê a capoeira em São Paulo, ela é uma coisa. Né? Ela até é uma capoeira mais movimentada, eu digo de como movimento cultural. Porque São Paulo é o carro-chefe do Brasil. Sim. Tudo aqui acontece mais rápido. Reflete, Então quando eu né? chego em Curitiba, eu naturalmente vou ter uma capoeira mais devagar. Não no sentido de jogo, Sim, de sim, treino, sim, mas com um quantidade. movimento de capoeira, Aham. porque é diferente, porque culturalmente a gente aqui é mais rápido em tudo. Sim. Porque a gente é mais rápido que todo mundo, porque é uma cidade gigantesca. E a diversidade também muito maior, né? Então, muito mais exatamente, pessoas, e a gente tem diferentes muito mais lugares. influência de muita coisa. Então a gente Sim. tem uma capoeira completamente diferente, que é completamente diferente de Recife, que é completamente diferente da Bahia, que é diferente da capoeira de Porto Alegre. Então, do Rio de Janeiro. Então, para cada. E é completamente diferente de uma capoeira que você faz em Paris. Agora, imagina na Finlândia, onde você quase não tem nem sol. As pessoas são, né, depressivas naturalmente e eles não têm nem o costume de calor humano, de se abraçar, de se colocar. A capoeira vai ter um outro tipo de entendimento lá. Nossa. Ela não vai ter essa alegria. Por exemplo, você fazer um samba de roda na Finlândia é muito difícil fazer ele funcionar. Porque as pessoas não têm essa alegria de se comunicar e desafiar. Para eles não faz sentido. Não é natural, né?
É um outro processo. Aqui no Brasil, por mais que esteja frio, você levanta de manhã, você não vai lavar o cabelo, bota umas blusas aí, mano, bate e vai. Lá, quando os caras levantam de manhã, eles têm que pegar uma pá e tirar a neve que tá em volta do carro para poder entrar no carro e trabalhar. Deus me livre. Não existe um aparelho que tira a neve. Então é um outro processo. Essa galera é uma galera mais dura, mais fria naturalmente. Imagina a gente vai fazer isso na Rússia. É diferente, os caras são acostumados a 300 mil guerras, é um povo brabo que só Nós planta temos uns batata. alunos da Rússia aí, né? Tem, Na pode Casa ver da que eles Terra. são bem menos felizes que os outros. Entendeu? É verdade, porque é natural. dos Alegres, caras. não é Sim, felizes. mas é um processo natural. Para eles, a maioria das coisas que a gente tem importância, eles não dão importância. Porque é um povo muito acostumado com a guerra o tempo todo. Então quando você bota isso, não é que eles são infelizes, não é nada disso, mas é que o nosso conceito de felicidade, para eles é irrelevante, porque a gente se preocupa e fica feliz com umas coisas que para eles não faz nem sentido. Fala, por que você não tá falando? Cara, eu nunca nem pensei nisso aí que você tá falando, por que eu ia ficar feliz com uma coisa que eu nunca nem pensei? Então a capoeira lá, ela vai acontecer diferente. É, já vai ter outro aspecto, outra energia. É um outro né? processo. Você vê que a capoeira aqui é muito misturada no Brasil. O nego fala, ah, capoeira pra mim é dança. O outro vai, capoeira pra mim é luta. Eu quero luta. Aí o outro fala, não, aqui a gente mistura tudo. Não, eu sou do jogo. Não. Tem uma mistura aí no meio. Lá pros caras não tem isso. Ou você vai fazer uma capoeira de acrobacia, me fala como é que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou ficar bom. Ou a gente vai fazer uma capoeira de porrada, me fala como é que quem tem que bater, eu vou lá e bato na pessoa e eu apanho. É muito claro. Sim. Então você vai ter outra dinâmica e você não vai ter várias dinâmicas lá que você tem aqui. Que em Paris, por exemplo, você tem, porque Paris também engloba a gente do mundo todo e ela é uma cidade que não dorme. Paris é a cidade de luz. Ela não para nunca. Sim. Então, naturalmente, esse samba que acontecia na Bahia, ele vai Não acontecer tem de como outro ser jeito igual, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito mais rápido. E já era na época, ele já funcionava mais. Tanto que o movimento de popularização do samba vem do Rio de Janeiro e não da Bahia. Verdade. Ele não Primeira aconteceu na Bahia. gravação, né? E o primeiro movimento, a era de ouro da rádio, ela se constituiu com os sambistas, né? Que já não eram nem sambadores mais, eram sambistas. Já muda até Porque aí é a diferente a nomenclatura, maneira, e sim. você não tem mais aquele cara que trabalha na roça, que tá ali o dia inteiro com chapéu de palha, Jornalista. cantando, fazendo a bata. Não tem. Você tem a figura do malandro carioca. Que é o malandro carioca? É o cara que desce o morro pro asfalto. E quando ele vem descendo, ele vai passando pelos sambas, pelos pagodes, ele desce todo bonitão pra ir pro asfalto, ganhar a mulher, ganhar alguma coisa, ganhar alguém na lábia, fazer um 7-1. Esse é o processo do malandro carioca. Sim. Que era naturalmente ligado à capoeira, ligado a zonas, né, onde você tinha roubos, você tinha prostituição, você tinha bebida, porque era o Esse ambiente do malandro ali, carioca, é. senão ele não seria malandro, ele seria advogado. E É isso outra já coisa. muda tudo, Não que o né? advogado não seja malandro, mas você me entendeu, né? Sim. E aí você passa a ter um outro processo de samba no Rio de Janeiro, que é muito legal também, mas é uma coisa nova. E o Partido Alto foi responsável por isso, porque ele vem com a força do cultural antigo, do ancestral, Mais e ele preservado bota uma ali. nova realidade, porque os versos do Partido Alto, eles são versos de protesto ou de galanteio, que sempre tem. Onde entra o galanteio? No malandro carioca. Quando ele tá versando, ele tá sempre versando pra menina ali, falando que ele é melhor que o outro. Sim, É um com processo. a lábia já. Exatamente. Ou são versos de protesto contra o sistema, que é muito parecido com o samba rural. Sim, que também Só que tem essa exatamente. questão do Só que aqui é protesto, né? feito de uma outra maneira. E lá não. Aqui é Porque feito. é outro protesto, né? Outra situação outra política, situação, é outra E aqui é condição feito para ser social. escutado. E lá não é feito para ser escutado. Por mais que você faça para ser escutado, a gente está falando da capital. Sim. Ninguém vai ouvir o que está no interior da Bahia. Nada contra o interior da Bahia, mas não, a informação não chegava. Nem chegava na capital. É essa a do questão. Brasil. É. Quando você dá o grito no interior, ninguém nem fica sabendo. Vai saber, eu vou fazer greve de fome aqui. Quando a pessoa fica sabendo, você morreu faz 3 meses. Não dá nem Agora, tempo. quando acontece na capital, você para na central do Brasil e fala, vou fazer uma greve de fome, você para a cidade. Sim. É um outro Jornais processo. começam a te publicar ali, é outra E aí você surge um novo mercado de trabalho, que até então não existia, que era viver de samba. Como viver de samba? Fazendo músicas que as pessoas queriam ouvir. Mas como que isso passa a agradar ali o pessoal do asfalto? Porque está lá no morro, como que vem pra cá e vem pra rádio? Não, ele não vem pra cá. O primeiro processo são as pessoas que sobem o morro, pra poder ver aquilo que tem lá em cima.
que é o que não tem aqui embaixo, que é o proibido, que é aquilo que eles então fazem é o lá. inverso. O pessoal que Na tá lá embaixo verdade, começa... na verdade não é o inverso, né? Desde sempre as branquelinhas que sempre queria ver os negão, queria ver os processos, queria ver as capoeiras acontecendo, queria ir nos candomblé, a elite baiana sempre foi pra candomblé, desde que candomblé é candomblé, sempre teve gente branca lá querendo participar, a galera da elite sempre esteve lá, Entendi. sempre aconteceu. Entendi. Não publicamente. Não, eu digo ao inverso do que eu pensei, Sim. né? Que ele teria descido. Então, mas Na deles, verdade, a galera sobe exatamente. pra Desde sempre captar. os senhores de engenho já ficavam, desde as fazendas, ainda na escravidão, ficavam assistindo os negros fazerem o que quer que seja que eles faziam lá. Então esse processo já tinha. Mandava os negros fazer aí pra eu ver. Faz aí pra eu ver. Sempre teve. Só que antes eu mandava o negro fazer pra eu ver. Manda lá atrás aí, faz aí que eu quero ver. Agora o processo mudou, você não me manda mais. Então, já que eu não mandei eu quero ver, eu tenho que ir até lá ver. O processo não mudou, ele só botou outra roupa. O processo de colonização continua aí ainda, o processo de escravidão continua aí ainda. Sim. E aí são os mesmos que sobem para observar lá, né? Meio que sem segundas intenções, acaba trazendo para baixo também ali. Sim, então você tem essa galera que sobe porque quer participar, que é o caso das meninas, no caso das mulheres em geral, que elas gostam daquilo mesmo, da cultura mesmo. Não pelo fato de cultura, mas gostam da música. Sim, De sambar, mas de estar ali. E gosta do malandro, a figura do malandro é uma figura inspiradora, que cria uma coisa de segredo, de... Uma aura mágica. É, exatamente isso. Uma aura mágica em volta dele que faz você querer conhecer melhor aquela figura, aquele cara por trás daquilo, que todo mundo tem medo desse cara, todo mundo respeita, ele é perigoso, ele tá armado, ele não tá com uma navalha, tá com um punhal. Então, pô, eu vou andar do lado desse cara, porque ele é mágico, eu quero... Você tem essa aura já em volta disso. Ali. Porque as próprias músicas trazem isso. Que são refletidas até dentro dos terreiros de candomblé, quando você tem as festas de esquerda. Sim, sim. Que são... Então esse processo ele já acontece de diversas maneiras. E aí você tem essas meninas, que é uma galera. E aí você tem os caras que são amigos das meninas que também gostam. Sim. Correto? Pra se divertir ali. Exatamente. Isso. Só que quando esse processo começa a subir, é ao mesmo tempo que começa também a chegar as drogas no morro, começando pela maconha. Então já é uma galera de uma juventude ali que já começa a subir. Também interessada já. Também num outro processo, né? E esse processo todo ele vai crescendo junto aos poucos. E aí você começa a ter aquela galera entendendo isso e subindo lá para pegar algumas músicas. E aí eles descem e começam a levar na rádio a minha música. Então eles começavam no primeiro momento, essa galera de baixo, que era a galera que gostava do samba, mas não tinha condições de fazer, não tinha intelecto para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir o morro, vou pagar uma cerveja lá para esses caras aí que fazem as músicas, dou um dinheiro para ele e falar, malandro, faz a música aí que eu dou uma merreca para você. E o cara não tinha nada, ele fazia música por fazer, tava felizão de fazer música. Falou, pegava um dinheiro qualquer e dava uma música pro outro. Ele nem sabia exatamente quanto o cara ganhava em cima da música dele. Mas na época de ouro da rádio, era muito dinheiro. Porque a era de ouro da rádio foi o que precedeu a era da indústria da sonografia, sonoplastia, que foi das gravadoras. Das gravadoras, Foi o que deu o pontapé inicial ali para as gravadoras. Exatamente. Ficaram riquíssimas. Então esse processo ele vai acontecendo de uma maneira que vai ficando muito divertido. Porque começa aquele joguinho. Quando os caras percebem isso, ele fala, cara, eu vou direto lá na rádio e vou levar minha música. Então os caras começaram a descer o morro para levar a música. Quando os caras chegavam lá, os caras falaram, opa, querido, aqui não. Você é negão, não tem lugar para preto aqui não. Vai fazer samba. Você fez a música aí, então você tem que contratar um cara desses nossos aqui para fazer a letra para você. Você não sabia disso? A letra que eles faziam não era aceita. E não é nada pessoal. Só era aceita quando o outro trazia. Tanto faz, a questão é que você não é aceito. Sabe quem teve música rejeitada e teve que contratar alguém para fazer letra? Fazer letra. Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga tentou fazer esse processo de ir ele morava no Rio de Janeiro, passava fome, se ferrava pra caramba, e ele tentou levar a música dele na rádio. E os caras deram risada dele e falou, cara, tá de brincadeira, se você quiser mesmo ter alguma coisa aqui, você contrata um cara para fazer uma letra para essa sua música ridícula. E sabe qual foi a música ridicularizada dele? Aquela do 16.700, que ficou super famosa. Sim. Os caras riram da cara dele. Falaram, você tá de brincadeira, 16.700. E os caras rindo da cara dele. Nossa. Só que a música não passou, não gravaram, e ficou por isso mesmo. Ele só foi botar essa música depois que ele tava famoso, fez mais sucesso. Caramba.
Então esse processo acontecia com todo mundo, não só com a galera do samba. Então não Mas adiantava Luiz o cara Gonzaga entender também, não. e querer levar a música dele, porque ele nem, naquele ambiente ali, ele nem era Exatamente. recebido. Você precisava alguém pra te levar lá. E aí você tem o Luiz Gonzaga como preto e nordestino, ele só cantava outra música. Sim. Mas é a mesma Estilo, coisa. Mas é a mesma situação. Exatamente. Né? Meu Deus do céu. E aí você começa a ter os conflitos da galera, não a galera rica, mas eu digo assim, a galera mais do asfalto, né, contra a galera lá de cima do morro. Só que chega um momento que você vai ficando muito grande e os caras das rádios começam a perceber que eles precisam dar espaço para os caras lá de cima, porque o material deles é muito melhor. E isso vende. Então esses caras começaram a ganhar espaço. Tem uma hora que dá um clique E aí aí, você eles tem alguns conseguem... sambistas famosos, começam a fazer um monte de música, de letra de música, os caras faziam letra pra todo mundo, tinha a letra deles, ela cantava, nem todo mundo que fazia a letra cantava. Então você tem esse processo acontecendo. E você começa a ter uma coisa, uma rivalidade muito grande desses sambistas que depois se tornaram no asfalto, que não era a galera do morro, que subiam o morro, que viviam no morro, mas não era uma galera nascida e crescida na comunidade, que é outra parada. Sim, diferente. A exemplo disso, um dos pais, entre aspas, entre muitas aspas, do samba, que é o Noel Rosa, que era branco e da Vila Isabel. E claro, a Vila Isabel é uma vila, mas é uma vila diferente, não é o mesmo tipo de morro que a gente está falando da Providência, Sim. do juramento da Rocinha, não é igual, Vidigal, do Vidigal, não é igual. Marta, é diferente. É outro tipo de morro. Mas o samba também Outro acontecia tipo de lá. O vila samba, ali, ele é o samba, ele acontece em todo lugar. Só que esses caras começaram a bater de frente com essa galera de lá e começou a rolar mesmo um desafio na galera de lá com a galera de cá. E aí os partidos altos passaram a não existir mais. A galera raiz que estava lá em cima continuou fazendo partido alto, mas o partido alto não vendia. E aí você começou a fazer o chamado, que né, aí começou a ser chamado samba canção. Porque o primeiro samba gravado foi gravado pelo Donga, né? Que é o telefone. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Que na verdade aquilo é um samba machixe. Que eles falam samba machichado, né? Por conta do ritmo. Porque eles não aceitaram o samba. Tinha que dar uma mascarada. Porque eles falaram... Não, mas eu acho que nem era um problema de racismo. É porque ninguém ouvia o samba. Foi o primeiro samba gravado. Não tinha outro antes. Então ninguém ouvia. Então eles pegaram algo parecido e fizeram botar naquele formato. Tá. E depois disso, esses processos foram acontecendo. Inclusive, essa música tem uma coisa muito legal, porque o Donga, na verdade, quando ele gravou, ele coloca a música como sendo dele. Mas o que os caras dizem, a galera do samba mesmo, é que essa música não era dele. Isso era um partido alto, que não era um partido, se cantava no partido, era um corrido. Sim, é que lá eles chamam de outro nome, né? Então, mas era provavelmente um corrido assim, que eles faziam os improvisos. E aí o que ele fez foi pegar algumas dessas letras, modificar e colocar como se fosse dele. A galera que já cantava aquilo falou: ô meu irmão, você tá muito louco, ô parceiro, qual é? Entendeu? Esse foi a brincadeira. E aí você começou a ter esse processo. Quando viram o que ele fez, a música, todo mundo começou a fazer. E aí esse processo foi evoluindo e chegou no samba canção. Que é esse tuk-tic-tuk-tic-tuk quadrado que a gente conhece por samba. E aí começou a era de ouro das rádios. Aí explodiu. Explodiu. Aí você vem do Lupicínio Rodrigues, o próprio Noel Rosa, vindo de uma galera nessa coisa do samba, cantando pras mulheres, uma coisa do samba romântico, colocando de uma outra maneira, sempre romântico. Né? O próprio Cartola, o Criolo cantou aí com Cartola, né? Que regravou a música famosa: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. E o Cartola é velha guarda do samba. Sim. Então não importa muito em que ritmo você coloca, em que leitura você faça, essas músicas elas trazem isso. A realidade do morro, sempre ligado a uma mulher, a um coração partido. Sempre ligado a alguma coisa. Daí vende muito também. Muito também. E aí você tem algumas fora do caminho, que eles fazem algumas músicas mais engraçadas, né? Que nem o próprio Noel Rosa, apesar de eu ter ressalvas contra ele, ele fez umas músicas muito incríveis, né? Mas seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá
perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir a seu Osório que me mande uma caneta aqui pro nosso escritório. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vai dizer ao charuteiro que me preste umas revistas, um cinzeiro, um isqueiro. Faltou um pedaço aqui, eu não sei a música. Ou seja, um dia a dia ali no bar, uma coisa... Sim, e é uma coisa muito divertida. Sim, e o cara tava... legal. Mas é muito legal, porque ele fala, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média, né, que é café com leite, Sim. que não seja requentada. Então, um pão bem quente com manteiga, a beça, um monte de manteiga e um guardanapo. Mas traz um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, porque eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. E vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol, porque o cara tava lendo o jornal. Caramba. Aí o cara fala assim, se você ficar limpando a mesa, eu não sei se é essa a ordem, não me levanto e nem pago a despesa. Vá pedir ao seu, acho que é o seu Osório, que me mande uma caneta aqui pro nosso escritório, porque ele tava fazendo o jogo do bicho. Então ele chegou, pediu um monte de coisa, mandou aquele pro nosso escritório. Aí fala, não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquito. Vá pedir ao charuteiro que me mande umas revistas, um cinzeiro, um isqueiro. Seu garçom, aí tem um... Aí ele conta toda a história, eu não me lembro, mas no final ele fala assim, vai dizer ao seu patrão que pendure... vai dizer ao seu, não sei o que lá, que pendure essa despesa num cabide ali em frente, falando pro patrão pendurar, ele pediu tudo isso, ele falou, manda ele pendurar a despesa num cabide ali em frente e vai embora. Então, esse é o tipo de música que começou a acontecer, era uma música completamente vendável, legal demais, que não tem um segundo sentido por trás, apesar de ter, mas é um segundo sentido diferente daquele samba da Bahia. E esse samba passa a ser ditado pelos donos das rádios. E aí, nessa leva, vem a leva que depois viria a se tornar... Porque vem a bossa nova, né, que é uma outra parada, e que desencadeou na MPB. Aí você tem a Elis Regina, você tem o... Qual é o nome do... Jair Rodrigues, que foram talvez os maiores nomes, você tem Nara Leão. E aí depois vem, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, que vieram dentro desse, que é um outro gênero de música, porque o samba começou a cair, porque ele acabou ficando aquilo ali no Rio de Janeiro, e eles descobriram que eles podiam fazer mais. Então começaram a buscar outros gêneros musicais em contrapartida daquilo. Aí o samba deu uma caída, foi quando a bossa nova começou a subir, depois a bossa nova ficou brigando ali com a MPB, e a Elis Regina veio com essa força da MPB. Mas ainda assim, tudo isso tá ligado, correndo ritmicamente falando, dentro do samba. E como que essa junção ali no morro se tornou um caldeirão cultural mesmo, né? Porque se esses povos tivessem ficado todo mundo espalhado ali pelo Rio de Janeiro, não tivesse essa concentração, talvez não teria ganhado essa força, né? Sim, e claro, né, como a gente estava falando ali, a figura do malandro carioca, você acaba tendo essa coisa da figura do malandro inspirando os sambas. Isso fica legal demais, demais, porque você começa a ter tanto samba de galanteio como você nunca tinha tido antes. Sim. Acontecendo de uma outra maneira, a coisa do malandro não trabalhar. Uhum. Porque se ele trabalhasse, ele não era malandro. Sim, e aí você vai inspirando. Aí você tem, por exemplo, bem depois disso, mas você tem o Chico Buarque. Nossa, aí... Que é música do carioca fazendo samba. O Chico Buarque tem um monte de samba. Apesar dele não ser um sambista, ele tem uma porrada de samba. Sim. Inclusive, ele tem até uma peça de teatro que foi feita em cima de uma música, que é a Ópera do Malandro. Né, que é o malandro mesmo do morro com que ele vive e não trabalha, né? Sim. E depois eles fizeram a volta do malandro, que é anos depois desse malandro, né, trabalhando. Enfim, esse processo todo retrata o dia a dia desse povo no morro do Rio de Janeiro. E aí depois a galera começa a descer o asfalto, o samba começa a acontecer embaixo. E aí, naturalmente, paralelo a isso, né, isso na década de... Isso revoluciona toda a musicalidade do Brasil, né? De toda uma época, de toda uma era ali, né? E por isso o Rio de Janeiro é tão forte nessa coisa da música, porque realmente fez uma diferença. E aí na década de 80, 90, na verdade é 70 ainda, mas é porque demorou pra chegar, mas é 70 ainda. Você começa a ter um outro gênero musical entrando também pelos morros cariocas, que é o funk. Sim, isso que eu ia... Que é o movimento do funk. Esse movimento do funk foi um movimento muito legal. Também é forte. Sim, né? E como que aconteceu esse movimento do funk? O samba sempre aconteceu. Em contrapartida, começou a ter uma galera que tinha dinheiro
que ia pra Miami, porque Miami é mais pertinho, e a galera gostava das músicas, que não é hip hop, era o funk mesmo, funk mesmo, americano, né? E eles compravam alguns CD, tinha algumas bandas que começaram a fazer esse funk, meio que mesclando com ritmo, que viria depois a ser o hip hop. Nossa. E foi um movimentos muito, muito famosos, assim, umas bandas, só que não existia internet, não tinha nada, então só quem tinha grana conseguia ir pra Miami, comprava o disco e voltava. E chegou aqui e começaram a fazer o que foi chamado de discotecagem, que foi dos anos 70. Começaram a botar essas músicas do funk pra galera dançar, e a galera dos morros começou a lotar pra fazer esse processo, porque a galera pagava pra entrar, ficava lá curtindo, aí fazia o samba, ou fazia o samba depois, eu não sei como funcionava esse processo, e a galera começou a dançar, curtir a música, uma outra batida, uma parada americana, legal pra caralho. A gente vai se organizando nesse processo. Isso vai acontecendo, mas isso não é feito pelo poder público, é feito clandestinamente pelas pessoas pequenas. Quem tinha dinheiro ia lá, voltava, botava uma rádio, o disco, botava umas caixas de som ali mesmo na comunidade e aquele processo acontecia. Com a subida disso, algumas pessoas começaram a, tipo, alguém ia lá e comprava o disco. Aí o outro fulano, que era meio que rival, começava a comprar o outro. E aí vieram os tais dos MCs, né? Que eram, na verdade, os DJs desse movimento. Quem dominava ali tinha os discos. Os discos, que botava os discos, mas você tinha que ter o disco, senão você não conseguia fazer. Então começou a ter um processo muito grande de comercialização de ida e volta. Então aí começou a ser a briga de quem trazia novidade. Aí começaram a vir as chamadas equipes de som. O que era a equipe de som? A galera começou a se juntar, eles traziam os discos com as novidades. Nesses discos ele trazia uma equipe mesmo, com umas caixas de som gigantescas, com toda a logística da coisa para fazer um dinheiro nessas festas. E isso acontecia. Então funcionava muito. Depois de um tempo a galera começou a falar, cara, é muito legal, isso aí começou a funcionar e isso foi explodindo para todos os morros, porque a mesma equipe de som acabou passando isso para todos os morros. Sim, já ia fazer um rolê. E uma dessas primeiras equipes, que acabou mudando o nome depois, é o que a gente conhece hoje de Furacão 2000. Que é super famosa, sim. Né? Mas na época o funk não era o que ele é hoje. A gente ainda está num processo de música americana, correto? E era totalmente influenciada pelo movimento dos Panteras Negras, pela constituição dos negros americanos, né? A maneira como eles curtiam, e essa festa estava toda ligada a isso, ligada ao samba, que vinha antes ou depois. Então o samba passou a ser uma coisa mais séria. O funk é diversão. E o funk era diversão para aquilo. Ai, caraca. Então o samba com o tempo passou a ser aquela galera dos nego velho. Os nego velho do morro estão ali no samba, curtindo, e a molecada tá lá no funk. Então esse processo começa a se separar, acontecer de uma outra maneira. E esse processo com o funk, ele é muito mais agressivo com relação às drogas do que o samba. Enquanto que no samba você tem uma relação muito mais agressiva com bebidas, né? E no funk não, apesar de você ter a bebida, exatamente. E aqui é um processo, por mais que não seja como na Bahia, é um processo coletivo. As pessoas fazem juntos. O funk é uma coisa mais isolada, apesar de estar todo mundo junto. É uma música tocando e você dançando. Ou sozinho ou com alguém, não faz diferença. E nem sempre você tá ligado no que estão. Sim. E aí, tanto que a galera começou a pedir, depois de um tempo, para fazerem músicas em português, porque a galera não entendia nada. Só tava lá. Curtindo. Depois a galera começou a sentir falta disso. Aí o que os caras começaram a fazer? Trazer só a batida. Sim, e começaram com o tempo a botar algumas pessoas para cantar em português. Utilizava o som ali mecânico, né? O som e aí com o tempo descobriram que eles não precisavam mais ir até lá. Eles podiam fazer o som dentro de algumas batidas. E aí eu não sei exatamente quem colocou isso, mas eles foram atrás e trouxeram o Congo de Ouro, que era do candomblé. Olha só. Né? Masterizaram aquilo, fizeram diferente. Sim, fizeram e isso daí passou a ser o chamado pancadão. Exatamente. Olha aí. Passou a ser chamado pancadão. E esse pancadão, na verdade, foi um outro tipo de funk que passou a ser o funk brasileiro. Sim, já não é mais aquele americano. Porque aquela galera que cantava antigamente cantava nas batidas americanas. Quando entra esse pancadão, trazido pelas equipes de som, inclusive pela Furacão 2000, acabou vindo esse processo do pancadão, que aí entra um ritmo mais brasileiro, que não tinha lá. E aí essa é a base. Que foi o que a galera começou a fazer nos morros, nos desafios de MC. O cara ia cantando e aí você ia fazendo as rimas.
que é claramente uma influência do Partido Alto. Nossa. Então é tudo ligado. Então essas rimas que você faz uma influência clara do Partido Alto. Não tinha outra coisa fazendo Sim, rima. no que eles iam se Então eu trago inspirar. aquela realidade pra dentro da minha, dentro do outro ritmo. Aí a habilidade dos caras foi falando alto. Com o tempo começaram a vir os festivais. O que eram os festivais que todo mundo fala no funk? Ah, os festivais, os antigos festivais, né? Os festivais eram as equipes de som que vinham com a galera deles e faziam as apresentações pra galera votar quem era a melhor equipe de som. Então a galera começou a comprar o passe, tipo jogador de futebol. Tinha um cara que cantava bem ali, a equipe ia lá e pagava pro cara e falou: agora você é da minha equipe. Minha equipe, vai rodar junto. E aí botava as meninas pra dançar, né? E nitidamente, com o shortinho curto, com a bunda de fora, com os topzinhos, com as barriguinhas saradas de fora, os cabelão bonitos, as meninas saradas com os corpos bonitos. Exatamente no mesmo processo que o samba duro tinha feito lá na na Bahia, Bahia. nisso Exatamente agora. a mesma coisa. Os processos eles só se repetem porque eles são todos ligados. É sempre a mesma coisa. Sim. Só que um vai para um Só lado, que outro em vai para o outro. realidade, Mas... no locais Exatamente. diferentes. Então ele acontece Faz de uma outra diferença. maneira. Então isso vai acontecer. Então as equipes de som começam a fazer isso. E qual que é a questão? A ausência do poder público nos morros. Quando você tem a ausência do poder público, você abre espaço para um poder paralelo. Esse é um processo natural. E aí você começa a ter um contato maior com as drogas. Alguém tem que tomar conta daquilo. Sim. E a galera que está no processo do poder paralelo começa a tomar conta de algo que o sistema negligenciou. E aí você começa naturalmente, depois de um tempo, a ter esse funk dividido com relação aos caminhos. Porque eu começo a ter esses MCs de funk das equipes de som cantando para determinada facção. Ou para outra. Eu começo a controlar algumas equipes. Eu faço a minha equipe de som e agora, a partir de hoje, você vai cantar só para nós. E as músicas que você faz passa a ser exaltando a nossa facção. Sim. Em contrapartida, tem uma outra equipe do outro lado gigantesca com uma galera cantando pro outro lado, fazendo as músicas só daquela facção. Então você começa a exaltar a galera dos morros, dominado por essa facção, os líderes dos morros dessas facções, você começa a cantar esse no funk. Aqueles proibidão lá, né? E aí vem a segunda fase do proibidão. Porque você começa a exaltar uma galera que tá à frente das facções nos morros cariocas, e esses MCs eles são bons mesmo, eles começam a cantar e contar as batalhas que acontecem nos morros, de invasão do morro, quem invadiu tal morro, quem não invadiu, quem atirou em quem matou quem que fez, quem é o brabo, quem não é. Esse processo é o mesmo processo do samba, que sempre contava a história desde a Guerra do Paraguai, contava cantando o que tinha acontecido. E eles só estão recontando as histórias do momento. Só que agora não está mais sendo feito num samba, está sendo feito num outro ritmo. E com uma outra verdade, com uma outra roupagem, porque é um outro momento. A gente está falando também da modernidade chegando. Lá atrás, quando o samba foi feito, você não tinha influência americana aqui. Não tinha. Sim. Não tinha nem vitrola. Uhum. Então, quando você começa a abrir o mercado, você começa a ter influências externas que você não tinha lá atrás. Então, é claro que aquilo que ela traz é mais puro. Sim. Que a gente considera puro, tradicional. Claro, não tinha nada. Você vai se corromper com o quê? Com nada. Você não tinha influência. Vai ser influenciado pelo quê? É. Você não é influenciado. Você vai influenciar quem vem depois. Não tem nada antes de você. Sim. Faz sentido. Quando você chega aqui, você passou por todo o processo de influência que dá numa transformação. E o funk é essa transformação que deu no algo novo. É a batida da música americana, que depois acabou trocando com um quezinho brasileiro ali, afro-brasileiro, com o fundamento da cantiga do samba. Então começa a fazer muito sentido esse processo. Caramba, muito bom, hein? Como que, igual eu falei ali já, né? Esse caldeirão cultural aí, que são os morros, que tem... Tá tudo interligado, na verdade, né? A cultura, e esse processo, são vários braços sim, ali, né? E como sempre, tudo tá ligado à religiosidade, né? Porque o candomblé tá ligado ao samba, o samba é ligado ao candomblé, e aí o funk não tá ligado a nada, porque ele vem depois, mas ele tá ligado à música da onde? Do candomblé. Não, Congo de o ouro. funk, né? Antes disso. Americana. Americana. Sim. E a música americana, ela é cantar a música negra, né? Que eles acabaram... música negra, que lá é bem separada, é bem dividida. Então a música negra americana, toda, gospel, né? ela vem da música gospel, que é da igreja, que também é religioso. Que é religioso. Então é sempre ligado. O próprio blues vem em cima da música gospel, o jazz depois vem em cima da música gospel. Então tudo vem em cima disso. Então tudo sempre está ligado à religião de uma maneira ou de outra, porque não importa qual é a religião. O negro não consegue dissociar uma coisa da outra.
Faz sentido? Nossa, demais, meu Deus. Quanta coisa pra falar do morro, hein? Era só pra falar do morro da Providência. Gente, chega, Hoje pelo foi amor uma de Deus. aula, não foi Nossa uma conversa. Bom, eu acho que faltou alguma coisa, bebê? Será que faltou algo? Nossa, eu acho que sobrou aí, tem bastante coisa aí pra gente refletir. Tinha mais coisa pra falar, né? A gente não falou dos festivais. Mas tudo bem, né? Vamos deixar para um próximo. Deixa para um próximo. E aí as realidades vão sendo cantadas, né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Mostrando exatamente o processo de segregação, de preconceito que existia em cima dos caras que faziam o funk. Que era isolado, esse é o mesmo processo que acontecia com a escravidão lá atrás. Sim. Você acabou de sair, você faz samba, samba é proibido. Você faz capoeira, capoeira é proibido. É coisa de preto. Nesse momento agora vem com a nova roupagem, porque agora a capoeira pode. E o samba também pode, porque a rádio falou e as gravadoras botam pra gravar, então tá liberado. Agora o errado. É tipo você, por exemplo, você usar algumas drogas, você não pode. Tem cigarros que não fazem nem tão mal que você não pode usar, porque é proibido. Mas o cigarro você pode. Porque a indústria diz que você pode. Então esse é o processo que vai determinando. Então agora a indústria está falando que o funk não pode. Então o funk você não pode. Então o funkeiro ele é bandido naturalmente. Então só o fato de você ser funkeiro, ou como o processo vai se repetindo, né? Bom, mas eu acho que é isso. Excelente. Galera, valeu. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fala tchau para as pessoas, que hoje foi longo, hein? Hoje foi aula, viu? Não foi conversa nem podcast, foi uma aula hoje, hein? E aula foi. Poxa vida. Então eu acho que é isso, gente. Então é isso. Valeu, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Fui! Isso aí, eu gostei, Vanessa. Gostei, foi bom, foi bom.